Fala, meu filho, beleza? Dando continuidade ao teu assunto de origem da vida, né? Hoje a gente vai falar sobre dois tópicos que abordam a origem dos seres vivos, dos primeiros seres vivos na Terra. Bom, para a gente entender melhor como surgiu esses primeiros seres vivos, vamos entender como era a nossa Terra há milhões e milhões de anos atrás, até bilhões, né? Vamos entender como era a nossa Terra na dita Terra primitiva, ou seja, como eram as condições na Terra primitiva. Bom, estima-se que a Terra tenha surgido há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então, durante muito tempo, o nosso planeta ele permaneceu como um ambiente inóspito. Por quê? A atmosfera dele é constituída por 80% de gás carbônico, 10% de metano, 5% de monóxido de carbono e 5% de gás nitrogênio, fora outros tipos de compostos químicos que hoje em dia nós sabemos que chegam a ser nocivos, né, para o nosso organismo. Beleza? Bom, o oxigênio, pessoal, nessa época ele era quase ausente ou bastante escasso, beleza? Como foi que veio surgir água, por exemplo, nesse ambiente tão inóspito, beleza? Alguns cientistas, por meio de evidências científicas, obviamente, eles nos dizem o quê? Que tanto a água quanto moléculas de carbono foram trazidas para a Terra através de corpos oriundos do espaço. O que são esses corpos oriundos do espaço, pessoal? São cometas, são asteroides, né? E conforme essa água vinha chegando ao planeta, ela vinha em forma evaporada, basicamente, né? Ela chegava aqui, a temperatura era muito alta, né, inicialmente, e essa água ela evaporava. Como ela evaporava, ela começava a se condensar, né? E quando ela precipitava, por longos e longos anos, isso, né, por esse processo ocorrendo milhões e milhões de anos seguidos, a Terra começou a ser mais esfriada, comportando assim a água em estado líquido. Então, aí a gente tem essa Terra primitiva que você está vendo na imagem, né, que é quando eu já tenho o dito oceano primitivo, que é quando a Terra já consegue suportar a água em estado líquido, beleza? Só que qual é o problema, né, dessa primitiva? Você percebe um ambiente de compostos, né, que não serve muito para as condições de vida, beleza? Mas essa é a condição inicial que nós temos para analisar, beleza? Então, a partir disso, a gente começa a ter as teorias por trás do surgimento dos teus primeiros seres vivos. A primeira teoria que a gente vai analisar, pessoal, vai ser a teoria da panspermia cósmica. O que significa panspermia cósmica, né? É como se o termo panspermia, pessoal, significa como se fosse sementes para todos os lados. O que isso significa? Que essa teoria, pessoal, ela aborda como a vida fosse trazida de fora da Terra, beleza? Através de um cometa, de um asteroide, de um meteoro, ok? E que através desse corpo rochoso, né, vieram organismos que se espalhavam pelo planeta Terra, né, quando entravam em choque, né, com a Terra. Esses organismos, pessoal, que chegaram, né, de acordo com a teoria da panspermia, são organismos extremófilos. O que são organismos extremófilos, pessoal? São organismos que conseguem viver em ambientes com condições extremas, ou seja, desfavoráveis, para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Eles podem ser encontrados em locais com temperaturas acima de 60 graus Celsius, em geleiras, em ambientes hipersalinos ou até mesmo extremamente ácidos. Como exemplo de organismos extremófilos, temos as árqueas, tá? Que vem lá de arqueobactérias. Temos algumas bactérias também. Temos crustáceos, vermes e os tardígrados, beleza? Então, esses são exemplos de organismos extremófilos, ou seja, são organismos que que conseguem viver em condições extremas para a maioria dos seres vivos, beleza? Só que qual é o problema da teoria da panspermia, né? Ela deixou algumas lacunas aí, né, que alguns cientistas, pesquisadores, deixaram sem ser preenchidas, como por exemplo, de que forma os organismos extremófilos ou blocos construtores da vida, né? Quando ele fala de blocos construtores da vida, seriam
compostos químicos primordiais para a formação de moléculas orgânicas e assim dando origem aos organismos, beleza? De que forma, né, esses organismos extremófilos e blocos construtores de vida conseguiram suportar as condições adversas da viagem espacial? Ou seja, como é que ele conseguiu aguentar a condição dessa vinda desse meteorito, desse cometa, desse meteoro, né, na viagem até a Terra? Ou seja, como é que ele conseguiu sobreviver lá no espaço, né? E como esses organismos foram formados em outros locais do universo? Ou seja, da onde surgiu? Beleza, se ele veio do universo, mas de que parte ele veio? Então essas partes aí foram as lacunas deixadas pela panspermia cósmica. Então, a partir disso, né, nós tivemos uma outra teoria, que vai ser a teoria da nossa próxima aula, que vai ser a teoria o quê? Da evolução química. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um forte abraço a vocês.